Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pode desligar o ar-condicionado, né? Porque está bem frio hoje, graças a Deus. Em tudo nós damos graça. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Segunda Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim, vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, e se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Vamos orar uma vez mais. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade que temos de adorar o Teu santo nome, de entoar louvores, de conversar contigo e agora nos debruçarmos diante da Tua palavra. Que em nome do Senhor Jesus, uma vez mais o Teu santo nome seja glorificado. Nos colocamos na posição de servos, desejando ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Eu não sei se é impressão minha, mas está um pouquinho abafado o som. Muito obrigado, irmão. Nessa noite nós iremos falar sobre verdades que Pedro quer que lembremos. Verdades que Pedro quer que lembremos. Quando olhamos para a vida desse servo do Senhor, é possível identificar em Pedro, na sua figura, uma autêntica rocha e coluna da igreja primitiva. Um homem, um apóstolo, poderoso na fé, embora ocasionalmente se comportava de maneira vacilante. Pedro era um pescador que foi chamado para ser um pescador de homens e ter a sua vida completamente transformada pelo poder de Jesus. A trajetória cristã do apóstolo Pedro, nas diversas ocasiões, é possível que a gente se identifique em algum momento da vida do apóstolo, seja nas suas mais variadas conversas, nas suas aventuras,
nas suas conquistas e vitórias, mas também nas suas frustrações. Esse era o apóstolo Pedro. E antes de entrarmos propriamente no texto, é importante a gente fazer um panorama da vida de Pedro. Porque com Pedro era 8 ou 80. Ele ia de 0 a 100 em poucos segundos. Pedro é como se fosse aquele aluno que tinha tudo para tirar o 10, mas na hora que ele vai tirar o 10, ele fazia alguma coisa e ainda ia ser chamado a atenção do seu professor, no caso, o Senhor Jesus. Esse era o apóstolo Pedro. Não diferente, muitas vezes, de nós na nossa caminhada com Cristo. Às vezes vamos caminhando bem, avançando, cumprindo o querer do Senhor, mas na hora de tirar o 10, a gente escorrega e faz alguma desobediência, alguma coisa que desagrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. E é possível perceber nas mais diversas interações de Pedro na Escritura, esse seu perfil. Por exemplo, quando Jesus se reunia com os discípulos, em dado momento, está lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 15, muitos falavam sobre quem era Jesus. Alguns diziam que era Jeremias, outros diziam que era João Batista, outros Elias. Então Jesus, reunido com seus discípulos, pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? Pedro, como de costume, tomou a palavra primeiro e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus, quando ouve aquilo, diz: não foi a carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. 9,5 para Pedro, a nota dele. Logo depois dessa conversa, Jesus Cristo afirma que ele haveria de sofrer perseguições, que deveria ir para Jerusalém, e que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. E lá ainda em Mateus capítulo 16, a partir do verso 21, Pedro chama Jesus no canto, em reservado, e diz: isso nunca te acontecerá. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque você é pedra de tropeço. Pedro ia bem, no mesmo contexto, ele dá uma escorregada e tem uma chamada de atenção por conta de Jesus. Quando os discípulos avançam durante a madrugada na embarcação, Jesus havia dito que ia depois. E ele vai, durante a noite aparece caminhando sobre as águas. Alguns pensam que era um fantasma, mas Jesus afirmou: não, coragem, sou eu, não tenha medo. Todos os discípulos estavam ali, mas o primeiro a falar quem era? Pedro. E ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Quando o vento começa a soprar mais forte, ele começa a afundar, pede socorro para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus o socorre, pega pela mão, mas afirma: homem de pequena fé, por que duvidou? Mais uma vez, Pedro caminha bem, mas por conta da sua pequena fé, ele começa a afundar e toma uma reprimenda do Senhor Jesus. Mas esse contexto é interessante, porque às vezes, mesmo acontecendo o que aconteceu, às vezes é melhor ter coragem e ter uma experiência com o Senhor Jesus, mesmo com a possibilidade de ser categorizado como um homem de pequena fé, do que não ter fé nenhuma e não ter experiências com o Senhor Jesus. Percebe? Às vezes vale a pena arriscar, como Pedro fazia, e ter experiências com o Senhor Jesus e correr o risco de ter uma pequena fé, do que não ter fé nenhuma. Na última ceia, quando o Senhor Jesus se reuniu com os discípulos, e ele ia lavando os pés de cada um, sem ninguém questionar, mas quando chega em Pedro, ele fala: os meus pés o Senhor não vai lavar. E o Senhor Jesus fala: então, você não terá parte comigo. Então Pedro já fala: então lava os pés, as mãos e a cabeça, e já é todo exagerado. Jesus fala: não tem necessidade disso. Assim era Pedro, e muitas vezes nós somos parecidos com eles. Há vários episódios, mas o último que eu gostaria de relatar
É quando Jesus estava prestes a ser capturado para que fosse alçado ali à cruz do Calvário. E Pedro afirma categoricamente: eu jamais te abandonarei. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Está lá em Mateus capítulo 26, a partir do verso 33. E a partir do verso 69, Pedro nega uma, nega 2, nega 3 vezes, e o texto diz que ele sai triste e chora amargamente. Assim era a vida do apóstolo Pedro. Diversas nuances que forjavam nele dia após dia, muitas vezes precipitado, mas um homem de fé e de coragem. Mas o que mais se destaca na vida do apóstolo Pedro é porque ele foi escolhido pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus escolheu Pedro para ser o seu discípulo, mesmo conhecendo as suas falhas, as suas limitações, a sua personalidade, assim como o Senhor Jesus escolhe cada um de nós, identificando as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos conflitos, porque Ele nos ama, e é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, porque como diz lá em Jeremias capítulo 17, verso 10, é o Senhor quem sonda o coração, é o Senhor quem examina a nossa mente. Então, mesmo sendo quem somos, mesmo Pedro sendo quem era, não importa quem somos, o importa é quem chama. E quando o Senhor Jesus nos chama, nós devemos obedecer. Amém, irmãos? Ele sabe todas as coisas do nosso presente, do nosso futuro, e o Senhor Jesus deseja fazer grandes coisas através das nossas vidas. Pedro traz consigo momentos de altos e baixos na sua vida, um típico homem do campo, um pescador, uma pessoa simples, uma pessoa direta, em alguns momentos também impulsiva, mas ele tinha algo importantíssimo. Ele tinha o selo, ele tinha o convite, ele tinha o chamado, ele foi escolhido pelo Senhor Jesus, e mais, ele de pronto decidiu seguir o Senhor Jesus. E isso faz toda a diferença, porque quando somos chamados, e quando decidimos seguir, tudo isso sobrepõe as nossas limitações, e o Senhor é capaz de fazer algo fantástico e nos surpreender. Pedro tomou as mais duras reprimendas do Senhor Jesus, e tudo isso serviu de benefício para a sua vida. E quando nós olhamos, Pedro não teve somente história de fracassos, ou de derrotas, ou de reprimendas. Ele, o apóstolo, que foi o primeiro a ser chamado, um dos primeiros a ser chamado, digo, ele foi um dos 3 mais próximos do Senhor Jesus. Pedro, a maioria das vezes, era o porta-voz dos 12. Ele foi o primeiro a pregar o evangelho em Pentecostes, e mais de 3.000 pessoas creram no Senhor Jesus. Um dos primeiros líderes da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. Foi o apóstolo Pedro que identificou a necessidade de se levantar mais um apóstolo para ocupar o lugar de Judas. Durante o ministério do apóstolo Pedro, diversos milagres aconteciam ao ponto de pessoas doentes buscarem ficar onde o apóstolo Pedro iria passar, somente para que a sua sombra alcançasse essas pessoas. Foi o apóstolo Pedro que ressuscitou, através do poder do Senhor Jesus, Dorcas. E foi o apóstolo Pedro que diz a famosa frase que se manifestou através do poder do Senhor Jesus, que ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Esse é o apóstolo Pedro, um homem de Deus, um homem poderoso, um homem como nós,
cheio de imperfeições, mas tinha a vida completamente nas mãos do Senhor. O seu coração pulsava em honrar e engrandecer o Senhor com a sua vida na excelente obra que o Senhor havia designado para ele. Por isso que eu estou fazendo essa introdução, para nós entendermos quem está escrevendo essa epístola. Um homem cheio de falhas, mas um homem que tinha uma vida com Deus e fez grandes coisas nas mãos do Senhor. E essa segunda epístola, ela traz consigo a verdade de que todo discípulo de Cristo precisa ser irrepreensível, livre do pecado, livre da imoralidade, sem mancha e sem culpa diante de Deus. Ele traz à tona nessa epístola que o discípulo do Senhor precisa viver em progresso e em crescimento, e nunca deve deixar de buscar o crescimento espiritual, crescimento na presença do Senhor. Olhe na sua Bíblia no verso 14, ou se puder projetar o verso 14, ele profere essas palavras em forma de carta, e o interessante é que ele afirma que a sua morte já se aproximava, uma vez que Jesus já o havia revelado. Há uma verdade nessa afirmação e uma importância. Apesar de não ser desenhada como uma cena dramática de um idoso acamado, talvez com a voz embargada, proferindo as suas últimas palavras de sabedoria, há um peso nessa afirmação de Pedro, pois se tratava de um homem de Deus, sim, na iminência da sua morte, mas que, como nós vimos aqui, um homem que tinha uma bagagem, que já havia sido experimentado nas mãos do Senhor, um homem maduro, forte espiritualmente, ciente não somente do seu destino, mas com a compreensão clara do seu propósito. E ele dá uma orientação à igreja nessa segunda epístola. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo a partir do verso 10, porque o senso de importância é grande, trazendo à tona que o que fora compartilhado nos versículos que antecedem ao verso 10, deveria ser cravado no meu coração e no seu coração, e que deveríamos levar isso em grande consideração. Olha o que diz a partir do verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, por se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. No verso 11, ele diz que nós estaríamos ricamente providos se assim o fizéssemos. No verso 12, eu grifo aqui o seguinte: sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Pedro está preocupado em nos lembrar destas coisas. No verso 13 ele diz: eu considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, ou seja, eu considero importante, enquanto eu estiver vivo, despertar a memória de vocês. O que? O que antecede esses versículos, a partir do 10. No verso 15 ele diz: eu me empenharei também depois da minha partida, ou seja, enquanto eu viver, eu quero despertar a memória de vocês. No verso 13, no verso 15, ele diz: eu me empenharei para que depois da minha partida, ou seja, depois que eu morrer, vocês sejam capazes de lembrar aquilo que eu lhes havia falado. Por isso, o título da mensagem dessa noite é Verdades que Pedro quer que lembremos. O que Pedro considera tão importante que ele gostaria, enquanto ele estivesse vivo, que ficasse na nossa memória, e após ele partisse, como diz, que nós fôssemos capazes de lembrar. Primeiro, que eu identifico no verso 3,
Acompanhem comigo. Diz o seguinte: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. A primeira verdade que eu identifico que Pedro quer que lembremos é que devemos ter contentamento e certeza de chamado. Diz aí, ele nos deu todas as coisas de que necessitamos. O contentamento, ele se traduz na satisfação, no estado de satisfação e de alegria e de júbilo, não obstante os percalços da vida. E cada um aqui nessa noite sabe a batalha que vem enfrentado, que vem levando, seja nas mais diversas áreas da sua vida, seja na saúde, seja no relacionamento com os filhos, seja na dificuldade e na eminência de uma separação conjugal, que do ponto de vista humano muitos desistem, mas sabem que Deus pode fazer uma grande obra, seja do ponto de vista de uma perseguição no trabalho. Fato é que cada um sabe, como diz o ditado, o mato que lenha, cada um sabe o deserto que enfrenta. Mas a chamada é que, independente dos percalços, o senso de contentamento, ele me traz alegria e gratidão, mesmo em meio às intempéries da vida. Deus já nos deu, através do seu poder, a sua graça e a sua misericórdia, tudo de que necessitamos. É o que diz o verso 13. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Mas eu não tenho uma casa, ou eu não tenho uma casa na praia, eu não tenho um carro, eu não tenho um carro zero, eu não tenho fartura, talvez eu não tenha nem a saúde que eu gostaria de ter. Mas a palavra de Deus afirma que temos todas as coisas de que necessitamos. E nós temos que ter essa verdade forjada no nosso coração, que Pedro gostaria que nós lembrássemos em tempo e fora de tempo. Tenha contentamento, tenha gratidão, porque nós temos tudo de que necessitamos. A Nova Tradução na linguagem de hoje, esse verso 13, ela traz até um panorama interessante. Diz o seguinte: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Tudo que eu tenho, tudo de que preciso, eu já tenho. E eu tenho para quê? Eu tenho com um propósito definido, para agradar a Deus. Pedro, ele consegue visualizar isso, e ele não consegue se calar. Ele escreve essa segunda epístola e fala: em vida eu lembro, mas depois que eu morrer, eu quero que vocês também se lembrem, que nessa busca pelo pleno conhecimento, entenda que tudo que temos tem um propósito, é para agradar ao Senhor, e tudo que temos já se traduz em tudo o que precisamos. Não por acaso nós temos isso, mas porque o Senhor Jesus nos chamou. Olha o finalzinho do versículo que diz aí: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Nós devemos ter esse contentamento, essa gratidão, porque nós não somos chamados por qualquer um, porque nós não somos deixados de lado, não. Nós temos tudo de que precisamos, porque somos chamados. Você foi chamado, eu fui chamado. Não fomos chamados por qualquer um, nós fomos chamados pelo Senhor Jesus, não para qualquer coisa, mas para a sua glória e bondade.
Essa é a primeira verdade que Pedro nos convida a lembrarmos em todas as circunstâncias. Segunda verdade, verso 4. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por eles vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Qual a segunda verdade que eu identifico que Pedro gostaria que nós nos lembrássemos? Que o Senhor Jesus nos deixou promessas. E essas promessas foram deixadas com um propósito. O versículo diz assim: Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para quê? Ou seja, para um propósito. Pedro faz uso de palavras para evidenciar essas promessas do Senhor Jesus. Ele diz promessas preciosas, isto é, de raro valor, grandiosas, algumas versões dizem grandíssimas, ou seja, imensuráveis, promessas imensuráveis. E um destaque aí que quem nos deu foi o Senhor, Ele nos deu, mas o fato dele ter nos dado não significa que todos receberam. Muitas pessoas creem no Senhor Jesus, sabem que existem as promessas, mas não tomam conhecimento das promessas e nem tomam posse das promessas que o Senhor Jesus proferiu. Quantos de nós aqui já recebemos o Senhor Jesus? Quantos de nós já recebemos as promessas? Mas que promessas? Eu gostaria de destacar aqui algumas promessas que, quando nós analisamos os evangelhos, é possível perceber através das frases do Senhor Jesus, dos mais diversos diálogos do Senhor Jesus. Ele diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Quem crer e for batizado será salvo. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, o Pai o amará, e eu e meu Pai veremos e faremos nele nossa morada. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder por minha causa, a salvará. Esta é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho e nele acredita, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. São promessas do Senhor Jesus, e o apóstolo Pedro afirma que ele nos deu essas promessas. Promessas grandiosas e preciosas. Essas são algumas, mas tem tantas outras. E o apóstolo Pedro identifica essas duas necessidades que devemos nos lembrar: saber das promessas, mas também entender os seus propósitos. Ele diz aí: para que possamos nos tornar participantes da natureza divina. Devemos tomar posse dessas promessas. Diante dessas várias promessas que foram lidas aqui, é possível perceber que quando o Senhor Jesus afirma, Ele nos dá a possibilidade de recebermos salvação, através da crença no seu nome, e na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, em tudo que Ele fez por nós. E quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador, recebemos de presente a possibilidade do Espírito Santo de Deus habitar em nós. Outrora, éramos criaturas de Deus e somos alçados à posição de filhos de Deus. Tínhamos como destino as profundezas do inferno, mas passamos a nos tornar cidadãos dos céus.
Essas são as promessas do Senhor, e quando cremos nessas promessas, nos tornamos participantes da natureza divina. Devemos entender as promessas, praticá-las e trazer esse propósito para a nossa vida. E quando ela se aplica em nós, não vivemos mais para o pecado, mas somos nascidos de Deus, como diz o texto de 1 João capítulo 3, verso 9. Todo cristão deveria lembrar dessas promessas e trazer essas promessas dia após dia para a sua vida, porque quando nós estamos fracos, quando nós estamos desanimados, quando prostrados, depressivos, aborrecidos, quando nos lembramos dessa promessa e tomamos posse dessa promessa, isso nos fortalece na presença do Senhor. E quando isso está na minha memória de maneira latente, por mais que eu esteja inclinado a me entristecer, eu recebo o renovo do Espírito Santo de Deus e volto a caminhar em vitória. De certo, há lutas que são mais difíceis, mas esquecendo das promessas do Senhor e dos seus propósitos para nossas vidas, é muito mais difícil caminhar. Por isso o apóstolo Pedro quer que nos lembremos dessas promessas e entendamos o seu propósito. Outra verdade que eu identifico, no verso 5 ao verso 7, diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. A verdade que eu identifico aqui é que precisamos continuamente acrescentar. E o apóstolo Pedro fala: acrescente a fé, acrescente a virtude, o conhecimento, sempre acrescentando. E eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, talvez seja porque nós somos naturalmente acomodados. E o nosso desafio é progredir na caminhada com Cristo e acrescentar em tempo e fora de tempo. A todo momento, a minha fé, eu devo continuar acrescentando aquilo que vem da parte de Deus. Pedro conclama aos destinatários da carta a se empenhar. Eu não sei como está a sua versão, em outras versões diz assim: faça todo o possível. A sua fé era acrescentar a virtude o conhecimento e assim por diante. Faça todo o possível para aplicar essas verdades na sua vida e jamais se esqueça disso. Primeira coisa que o apóstolo diz é: junto à nossa fé, acrescente a virtude. Champlin, em seu comentário, ele afirma que essa virtude tem que ver com excelência moral. E a santidade aparece paralelamente às virtudes positivas que são chamadas fruto do Espírito. Quando nós adicionamos o fruto do Espírito à nossa fé, isso gera melhora na nossa vida. Isso faz com que as promessas se cumpram, faz com que as promessas encontrem propósito na nossa vida. Isso faz com que o nosso sentimento de gratidão e contentamento e certeza de chamado se torne mais latente no nosso coração. Isso se dá através da ação do Espírito Santo na vida do crente. Acrescente as virtudes à sua fé. Acrescente o fruto do Espírito à vossa fé. De que maneira? Permitindo que o Espírito Santo haja na nossa vida. E ao acrescentar o conhecimento, nós acrescentamos mais do que do ponto de vista intelectual. Mas quando o Espírito Santo age na vida do crente, o Espírito faz com que a gente se aprofunde nas experiências espirituais. Quando acrescentamos o domínio próprio, proporcionamos a nós a possibilidade de nos controlarmos e sermos assertivos
nos nossos relacionamentos e nas nossas colocações e ponderações. Talvez em vários momentos faltou isso na vida do Pedro. E quando uma pessoa madura identifica que aquilo que faltou era importante, ela deseja compartilhar com outras pessoas para que sejam abençoadas também. O apóstolo Pedro fala para acrescentarmos também a perseverança. Eu entendo essa verdade, uma das mais importantes, porque a perseverança gera constância espiritual. O crente que não é perseverante, ele desanima, ele cai, ele se prostra, ele reincide no erro. Mas o crente que é perseverante, mesmo em meio às batalhas, ele prossegue. E isso gera nele constância espiritual. Ele não fica ora fraco, ora forte. Ele não fica ora desanimado, ora animado. Não, essa perseverança gera nele constância espiritual. Então, mesmo na possibilidade de ficar desanimado, ele se mantém perseverante e segue a sua constância num ritmo contínuo e progressivo na presença do Senhor. A piedade traz consigo ao crente a incumbência de viver de acordo com a adoração e os padrões da vida cristã. A fraternidade traz consigo o amor ao amigo, ao irmão, à família e ao próximo. Tudo isso Pedro deseja que nós nos lembremos. E por último, aí o amor. Talvez uma convocação para nós, inspirados no amor de um pai que entregou o seu filho, e ao experimentarmos e vivermos esse amor, também compartilharmos com as demais pessoas. Tudo isso Pedro nos convida. E por último, no verso 8, caminhando por fim, diz assim o verso 8: porque essas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. A última verdade que eu identifico que Pedro gostaria que fosse marcado na nossa vida, mesmo depois da sua morte, é que a todo tempo nós precisamos ser produtivos. Ele diz aí que nada deve permitir que nós sejamos inoperantes e improdutivos. Nós somos inoperantes e improdutivos quando nos tornamos ateus praticantes. Tem uma afirmação interessante do pastor Ed Cole, que ele fala sobre essa nomenclatura, ateu praticante. Abre aspas, ele diz o seguinte: ser ateu praticante não é parar em uma esquina e ficar apontando para o céu, exclamando não acreditar em Deus. É simplesmente viver como se Deus não existisse. Ele diz o seguinte: a maioria das pessoas vai à igreja aos domingos, mas volta para casa e não faz mais nada de espiritual durante a semana, como orar ou ler a Bíblia. Na realidade, dizem-se cristãos aos domingos, mas são ateus praticantes durante a semana. Pessoas que são ateus praticantes, eles são improdutivos. E uma das verdades que o apóstolo Pedro deseja que a gente se lembre é que devemos ser produtivos, devemos ser operantes. Nosso desafio é que essas verdades, essas qualidades, que essas virtudes permaneçam em constante crescimento em nossas vidas. Porque a árvore que Jesus deseja que sejamos é a árvore que dá fruto. É a árvore que é
produtiva, a árvore que é operante, porque a palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto, Ele corta. Então, um dos nossos desafios, começando pela minha vida, obviamente, é ser produtivo na presença de Deus. E jamais me encaixar nessa fala que o pastor Cole diz, de ser um ateu praticante, mas ser sim um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Ser um arauto do Senhor, seja um proclamador do Evangelho do Senhor, ser um bom cristão que exala o perfume de Cristo. Isso era tão importante para o apóstolo Pedro, que mesmo após a sua morte, ele desejou que nós nos lembrássemos, de modo que sejamos cristãos que exalam contentamento, gratidão e compreensão de chamado. Conheça as promessas e seus propósitos, que jamais a gente se acomode, mas acrescente à fé as virtudes, o fruto do Espírito necessários para uma maturidade cristã. E por último, que a gente sejamos cristãos produtivos na presença do Senhor. Cada um tem um chamado, cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade, que devem ser usados, como nós aprendemos, para a glória do Senhor. Porque tudo de que nós precisamos, nós já temos. Amém, igreja? Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Rogamos ao Senhor nessa noite que a Tua palavra encontre solo fértil e que venha germinar em tempo oportuno, Senhor Deus. Se o Teu servo Pedro, Senhor Deus, mesmo após a Tua morte, destacou a importância que isso fosse lembrado por nós, que essa verdade se aplique nas nossas vidas. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa trabalhar em todas as áreas da nossa vida, de modo que entendamos que tudo de que precisamos nós já temos. Talvez o que falta para nós seria a sabedoria e o discernimento necessários para agir conforme Teu querer. E rogamos nessa noite que essa sabedoria e discernimento venha sobre nossas vidas, Pai, para que sejamos cristãos operantes e produtivos na Tua presença, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, e que o Senhor nos use poderosamente na Tua presença, nas mais diversas esferas dos nossos relacionamentos, que o bom perfume de Cristo exale através das nossas vidas, e mais pessoas se aproximem do Senhor Jesus, através do Teu poder das nossas vidas, Pai. Agradecemos ao Senhor, e colocamos todas as coisas diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus, amém.